E aí, gente, está começando mais um Animados Podcast. E eu sou a Beatriz. E eu sou o Thiago. E hoje nós vamos falar sobre o filme Rom Bugado. Por que tu falou e eu sou a Beatriz? Eu não tinha falado ainda. Enfim, como a Bia comentou, hoje nós vamos falar sobre Rom Bugado. Não é rombo gado, tá? Não, é sério, quando a Bia falou as primeiras, sei lá, 10 vezes que ela falou nesse filme, eu achava que era o rombo, que era o nome de alguém, gado. Eu achei que era um filme sobre uma vaca, um touro, sei lá. Não, Thiago, esse é o Touro Ferdinando. Não, mas outra vez. Eu tô nem zoando. Quando ela falou primeiro, às vezes eu achei que fosse sobre um gado, sobre sabe, um animal, vaca ali. Sobre novidades aí, sobre desenhos animados, eu tenho uma notícia bem legal. Para quem acompanhou a série O Príncipe Dragão, da Netflix, finalmente saiu a quarta temporada, que tem o subtítulo O Mistério de Aravros, que, para quem não lembra, era um vilão muito misterioso, que a gente ainda não tinha muita informação sobre ele, e pelo jeito essa nova temporada vai focar na história desse vilão. Então, agora está disponível já essa quarta temporada ali na Netflix. O que eu achei curioso é que a Netflix não divulgou isso no seu canal do YouTube principal, mas sim num outro canal dedicado apenas à série O Príncipe Dragão. O que até me deixou confusa na época que eu tava acompanhando os trailers e tal, porque eu não tinha certeza se aquele canal era realmente oficial, se aquelas informações eram verdadeiras. Mas pelo jeito eram sim, porque tá aí a nova temporada e realmente tem o nome que estava sendo divulgado. Talvez futuramente vamos fazer um podcast sobre isso, né? Ah, com certeza. Já tem agora, então, 4 temporadas pra assistir e comentar. A gente não fez sobre o Príncipe Dragão ainda? Não. A gente não fez. Não, a gente ainda não fez. Cara, essa série do Príncipe Dragão é bem legal. Cara, sempre tem alguns detalhes que nos incomodam um pouco, mas é muito bem produzido, a história é legal e é... Um dos criadores também trabalhou em Avatar, a Lenda de Aang. Então, pra quem é fã aí de Aang, ele até... A forma como são organizadas as temporadas com livros, né? Também lembra um pouco a série de Avatar. Isso, e além disso também é bem na pegada, assim, tipo, pra gente que gosta de RPG, sabe? Tem elfos, tem guerreiros, dragões, magos, essas coisas assim, sabe? Então, pra quem gosta desse tipo de fantasia, é uma série animada bem boa. Bem interessante, aham. Então, por enquanto de notícias é isso que eu trouxe, né? E agora, entrando no assunto de Rom Bugado, né? Esse filme saiu na Disney, no Disney Plus, né? Ele é um filme da Disney, mas lançado através dos estúdios da 20th Century, né? Da Fox, que era da Fox, enfim. Como a Disney comprou a Fox, né? Então agora tudo faz parte da Disney. Mas não deixa de ser da Fox, né? Só que a Fox o curioso é que é o primeiro desenho lançado diretamente com o nome 20th Century, porque os desenhos da Fox eram feitos com a Blue Sky, né? Então, a Blue Sky foi extinta e agora, então, se sai algum desenho da Fox, ele sai diretamente pelo 20th Century. E também em conjunto com alguns outros estúdios, né? Locksmith, por exemplo. E o que eu achei curioso são os nomes estrangeiros do filme, né? Porque no original em inglês é Ron's Gone Wrong. Ou seja, Ron, né? O Ron deu errado, ou tá mal, ou tá errado, né? Tá passando mal. O Ron tá passando mal. E eu achei genial a tradução, né? A adaptação do título em português. Porque bugado é um termo que, na verdade, nem uma palavra... É um neologismo, né? Que, na verdade, vem da palavra bug, que é uma palavra em inglês, né? E que a gente trouxe aqui, né, para o nosso vocabulário e transformou num verbo, né? No bugar. E, além de que o nome é muito engraçado. Eu acho que combinou bem com o filme. Sim, com certeza. E em Portugal, o nome é Ron da Erro.
Que vamos combinar, né? Que, por favor, né? Honda Enfim, erro. eu acho que Ron Bugado é bem mais engraçado. Daí, se eu fosse português, eu ia achar que era a Honda erro. Eu achei que fosse rombo gato, achei que seria Honda erro. Ai, ai. Ai, ai. Então, né? Mas esse aí é o nome. E o filme, então, trata de um robozinho aí, né? Que se chama Ron e que ele tá bugado. Aí, Não se trata só de um robozinho, né? Se trata sobre uma criança que tem um robozinho. sim. E aí a gente, no trailer, a gente já vê, né, que ele tem alguma coisa a ver com fazer amigos e tal. E o robô parece que é todo atrapalhado e faz umas coisas aleatórias. Anda com uma coisa na cabeça, uma touca na cabeça. E então É um parece filme... ser Ia falar alguma coisa? não, só assim, né? Mostrando que ele parece ser um filme bem engraçado e tal. E realmente é, né? Mas tem mais algumas coisas ali que a gente vai ver. Só um detalhe, posso saber por que o capacete tá de cabeça pra baixo? É porque ele tá bugado. Ai, não. Era pra ser um easter egg, como era tudo. Era pra ser um easter É que egg. isso não foi combinado. Eu achei que tava errado só. Sim, tá errado. Tá, deu mas erro. tipo, sem querer, enfim. Ai, que horror, até me perdi agora. Tá, mas o que eu ia dizer, cara? Me perdeu. Ah, tá. Por mais que não seja um filme da Pixar, é um filme da Disney, né? Mas não... Me atrapalhei, agora eu tô bugado. Agora já tá bugado. É um filme da Disney, né? Mas não é um filme da Pixar. Mas ainda assim tem meio pegada de filme assim de Pixar, Disney. Naquela questão ali, uma animação muito bem feita. Não tem muita música, trilha sonora, mas... 3D, assim, bem tradicional, né? Um isso. estilo diferentão, assim. E com uma história ali comovente que tenta passar uma mensagem, uma lição de moral, uma coisa assim, no final, certo? Então, justamente por isso eu não gostei muito. Thiago, Não é que eu não gostei muito. Thiago, não gostei, muito fofinho. Não é que eu não gostei muito, mas não é mais meu estilo de animação, sabe? Que eu gosto hoje em dia. Eu meio que enjoei desse tipo de animação da Disney, que sempre, tipo... Tu vê que é uma crítica social ali, e não que tenha algum problema. Inclusive uma crítica social ali pertinente, eu diria, desse filme. Mas, tipo, eu começo vendo o filme já sabendo sobre o que vai falar, basicamente. Mas, enfim, isso também não, de forma alguma, estraga o filme. O filme é muito bom, é um filme divertido também. Mas, não sei, é algo que eu particularmente me incomoda, porque, sei lá, eu sou chato. E não é mais meu estilo de animação que eu gosto, sabe? Ele não é uma animação, assim, de muita ação, né? Ou muita aventura. Ele é realmente mais... uma animação mais emocional, realmente. Né? Que tu fica... tem umas partes ali que tu fica, assim, com o coração apertado, assim. Oh, não, vai dar tudo errado. Não, pobrezinho. Mas é bem isso mesmo. É bem nessa pegada. Ele não é um musical, né? Como muitos filmes da Disney são. Apesar de ter uma boa trilha sonora, assim, algumas músicas bem legaisinhas, assim, que fica na cabeça a batidinha, assim, um pouco. Mas ele não é um musical, tá tudo bem? Eu lembrei da pior música possível do mundo. O quê? Sou Coco. Ah, sim. Sim, a música. Depois a gente vai falar sobre isso. Depois a gente fala. Mas tem é legal porque tem algumas cenas que são muito inusitadas, assim, de engraçadas e de sei lá, tipo, que tu não tava esperando. Isso que eu achei bem legal, assim, algumas brincadeiras, alguns trocadilhos ali, algumas coisas que ficaram muito divertidas. Os personagens, assim, também são bem legais, né? Tem as crianças ali, o robô, o Ron, que é demais, a família do... A Disney tem muito essa característica de colocar familiares, assim, bem engraçados ou divertidos, assim, pros personagens principais. Eu achei que faltou um pouco de profundidade nos personagens no geral, sabe? Tirando ali o próprio... Como é que é o nome dele?
O Barney? Barney. O Barney. O... Ambrósio? Sabe? Tirando do Barney ali, acho que faltou um pouco de, sei lá, profundidade em alguns personagens. Ou quase todos. Sabe? Talvez até o que deu pra ver um pouco mais de personalidade ali foi o carinha lá, programador, lá do robô, enfim. Né? Pra quem assistiu o filme vai saber quem é. Não sei se em algum momento fala o nome dele, inclusive. Sim, Fala antes, eu esqueci. É o Marco? Marco, isso. O Marco, verdade. Um pouco Porque, da por exemplo, voz. as outras crianças ali meio que tem um estereótipo de pessoa, enfim, de... Estereótipo de pessoa. Sim, elas são um pouco assim, meio... Tipo, o estereótipo do cara que fica fazendo bullying, fazendo bagunça então, na eles escola. realmente não são muito O aprofundados. estereótipo da guria que é vlogueirinha, entendeu? Nesse tipo de coisa, assim. O estereótipo da guria que é mais voltada pra ciência. E não é muito aprofundado e fica algo até... enfim, um pouco vazio. Acho que a gente pode comentar um pouco mais na parte com spoilers. Mas, enfim, tem uma parte que eles começam, por exemplo, a se cooperar entre si. E meio que sem... Eu não consegui ver, tipo, por que eles estão fazendo isso só, sei lá, entendeu? É que eles realmente não... É que o filme não foca muito, né, nesses personagens secundários. Realmente não desenvolve muito eles. Mas eu tenho um pouco a falar sobre isso depois na parte com spoilers. Mas realmente eu acho que poderia talvez dar uma atenção maior, né, a esses outros personagens. Ele só mostrou alguns recortes e algumas explicações assim meio faladas, assim, que talvez poderia ter mostrado com mais detalhe no filme em si. Até tu consegue entender ali, digamos assim, a motivação inicial desses personagens, mas quando eles começam a meio que mudar ali de motivação, pra mim ficou meio sem explicação, meio, tipo, vazio, entende? Tirando, como eu disse, do personagem principal ali, enfim, que tu consegue... Que é focado mais nele, né? Nele, no robozinho dele. Então a gente consegue compreender melhor. Fazer mais sentido, digamos assim. Como o Thiago falou, né, o filme traz assim, uma mensagem bem interessante, né, sobre a questão da tecnologia e não assim, como é que eu posso dizer? Não tanto, sei lá, os perigos da tecnologia, mas a forma como a tecnologia pode ser boa ou ruim, dependendo de como tu utilizar ela, né? Isso. E de quem a utiliza também. Como estão mostra meio que não é um contraste, é um... Cara, hoje eu tô perdendo palavras. Uma caricatura, não. Quando tu faz um desenho ali, como é que se faz? É, caricatura? Caricatura. Não, uma caricatura é quando tu aumenta as características, né? Sim. Uma metáfora? Não, tá. Quando tu faz um quadro teu, aquilo é um... Um espelho? Não é Retrato? Retrato, isso aí. Um retrato, meio que um retrato ali de como são as interações sociais hoje no mundo. Realmente. Tipo, através do celular e das redes sociais, entende? É mais ou menos isso ali. O robozinho é meio que um paralelo ali, só que, tipo, de uma forma que... Daí sim, uma caricatura do celular, porque, enfim, as coisas são mais automáticas nesse mundo, mas é muito mostrando realmente como funcionam as redes sociais, as interações, amizades, enfim, hoje em dia. Sim, verdade. Ele, por mais que seja um desenho, assim, meio futurista, meio ficção científica, assim, nesse sentido, ele, nessas questões, assim, acho que ele foi bem realista mesmo. Sabe, a forma como as redes sociais funcionam e como elas podem ser, às vezes, muito cruéis. E também como que tu pode fazer alguma coisa para dar a volta por cima, né, disso. E que também existe vida fora do celular, né? Que não basta tu ficar naquele aparelho e que, às vezes, tu pode tá perdendo até boas amizades porque elas não têm, talvez, a rede social que tu tem, ou não sei, participam do mesmo círculo ali de blogs, ou enfim. Mas então é isso aí. Acho que para falar melhor sobre essas questões todas, né, a gente vai falar vários spoilers. Acho que... Não sei se tem mais alguma coisa
pra falar antes? Não, acho que um comentário ali sobre uma... Eu percebi uma hora... Eu também eu tô com um problema um pouco de... Enfim, eu peguei uma gripe e meus ouvidos estão bem ruins. Eu tô meio ruim da audição, mas enfim, tô tratando. Talvez seja por isso, mas eu sei que no começo ali, por exemplo, eu acabei não percebendo em outros momentos. Acabei, sei lá, não me concentrando, mas... que a questão de... Não sei se é exatamente a palavra mixagem de áudio ali. Poderia estar melhor. Não é exatamente a mixagem, mas ali no começo eles estão apresentando o projeto do robô, ele tá com uma plateia num lugar aberto e o áudio parece que tipo tá aqui, eu falando aqui contigo, entendeu? Eu sei que isso é um detalhe, muita gente pode nem perceber, mas é algo que entra dentro ali da questão de, enfim, de áudio de um filme, em qualquer filme, eles buscam fazer essa questão de... Eu esqueci realmente a palavra ali. Não é mixagem, mas é... Sim, do Mas áudio, é meio que né? entra isso, que tem inclusive prêmios disso ali, de questão de quão fiel, quão faz sentido, sei lá, o áudio ali do filme. É só meio que uma crítica que eu tenho. Mas, enfim, não... Acho que como Foi só nesse aquela... momento que eu percebi também, então acho que talvez... como é uma cena de abertura do filme, né? Se fica uma coisa um pouco fora do real, eu acho que aquilo chama mais atenção, né? Porque se Isso. fosse mais pro meio, talvez a gente não Porque normalmente percebesse. quando tá alguém falando pra um ambiente maior, assim, eles colocam um pouco mais de reverb, alguma coisa assim, pra realmente mostrar que tá no espaço aberto, sabe? Eu também acho que talvez, não sei, alguma coisa naquela cena estranha um pouco, mas depois, né, com o passar do filme, a gente não nota mais muita questão do áudio, assim, de problema. Então, E eu sei que sou um pouco mais chato pra essas coisas também, se eu presto atenção, né? Que às vezes eu só curto o filme e não nem... mas é isso aí. Então, agora vamos falar com spoilers, né? Sobre os personagens, o enredo, enfim, as coisas engraçadas, as musiquinhas, os memes. Porque tem vários memes no filme. E então, o personagem principal, né, é o Barney. E o outro personagem principal é o Ron, que é o robozinho. Então, toda a questão ali é que o Barney é uma criança muito, assim, tímida, né? E que não consegue fazer amigos na escola. Ele também é de uma família, assim, de poucas condições, então os outros amigos deles, né, com o lançamento desses novos robozinhos aí, que são feitos para auxiliar as crianças a fazerem novas amizades. Todas as crianças da escola têm o seu, ganham o seu, e o Barney não, né? Uma porque, né, eles não têm muitas condições e porque o pai também não estava muito ligado nisso. É um pai viúvo, né? E daí tem a avó do menino, que também mora com eles, mas ele não consegue estar muito... E a cabra, enfim, e as galinhas. Eles têm, assim, no quintal deles, né, um monte de planta, eles meio que fazem a comida meio... Assim, tudo daqui, né, da terra, produzido aqui. Isso eu achei bem interessante, né? Aí... o pai nele acaba passando o dia inteiro trabalhando, né, para tentar conseguir o sustento deles e não percebe que o menino queria muito ganhar esse robô também. Só que aí, o que acontece? O Ron, né, ele era um robô normal como todos os outros, só que numa batida ali, uma freada muito brusca ali do carro onde ele está sendo transportado, ele bate e acaba sendo danificado. E aí, por conta disso, ele não poderia ser vendido, mas aí o pai consegue ali negociar com o carregador depois e acaba comprando o robô danificado. E aí é por isso que ele tá bugado. Depois do decorrer do filme, não sei se teve essa percepção também, ao meu ver, não necessariamente essa queda que fez ele ficar bugado. Porque meio que... Ou seria um furo de roteiro, talvez, não sei. Por causa que logo depois, quando ele tá ali brincando com o Barney, ele aparece... ele fala que ele é muito resistente e tal, a danos, quedas, sei lá. Só que...
Então, tipo, como é que uma batidinha teria, tipo, ele cai de alturas, pula, tá rolando uma montanha na estrada, como é que uma batidinha ali, que nem foi um acidente, ó, nossa, de carro, teria estragado ele. É. Mas, e depois tem indo mais pra frente do filme, o próprio Marco, né, que o programador fala que o código dele tava errado, não nesse palavras, mas o código, meio que não tava com o código certo o robô. Então, enfim, pra mim ficou meio assim, acho que foi só coincidência daquele robô ter, tipo, meio que dado uma arranhada, daí eles não poderiam vender, e aquele robô já tava bugado, entendeu? Mas foi como eu interpretei no final, não sei se tu... Talvez, mas, enfim, pode ser um furo de roteiro, mas questão de quebrar, né, também tem aquela coisa, né? Quem é que nunca derrubou um copo ou de 1 centímetro de altura e o copo quebrou porque bateu de mau jeito? Então, sei lá, né? Tá. Às vezes até o Tentando problema... entender por onde é que tu ia ir com um copo. Mas é que comigo já o copo aconteceu. É muito parecido com Às o vezes robô. tu derruba uma garrafinha de vidro, assim, no chão e ela não quebra. E às verdade. vezes tu derruba uma coisa de vidro, assim, tu só escorrega e bate numa quina e quebra. Então... Tá, entendi tua raciocínio, entendi tua raciocínio. Então às vezes essa questão de quebrar a coisa até é resistente, mas bateu de um mau jeito ali, né? Fez alguma coisa estranha. Ou talvez já tava ali com uma rachadura, com algum defeito, né? Que pode ter a ver, enfim, uma série de coisas. E, né, defeito de fábrica é complicado de saber de onde que veio, né? Eu só achei que ficou meio... Poderia ter dado uma outra explicação ali, entendeu? Mas, enfim, porque fica meio que logo depois eles falam, que eu sou muito... O robô fala, eu sou muito resistente, não sei o quê. Talvez tipo... até essa questão de ele ter batido e ficar com arranhão foi mais pra deixar mais visual, assim. Pra ter uma... Por exemplo, as crianças entenderem melhor, sabe? Que ele tava estragado, que ele tinha algum estrago. Porque às vezes tem isso também. Por exemplo, eu sei que parece não ter nada a ver, mas quem assistiu já Matrix, que eles explicam lá que as máquinas usam as pessoas como pilhas. Se eu não me engano, a história original é que as máquinas usariam as pessoas como processadores. Então, eles usariam o cérebro das pessoas para conseguir processar dados, que faria muito mais sentido, porque a energia elétrica que um corpo humano produz é muito pequena. E teria que alimentar o ser humano, né, para ele produzir. Sim, então, não valeria a pena. Então, só que o pessoal achou que ia ser mais fácil do público compreender, né, entender. Ainda mais que é um filme um pouco mais antigo, né? Sim, hoje em dia provavelmente o pessoal entenderia bem mais facilmente, porque já se fala muito, né, na questão de processamento e redes neurais, não sei o quê. Naquela época nem tinha tanto computador, né? Então talvez foi, né, uma jogada assim para o público entender melhor. Então, às vezes tem essa questão também de ser feita uma escolha de roteiro, assim, não por ser que faça mais sentido, mas porque vai ser mais fácil de entender, de explicar na hora. Então, pode ter sido isso também, né? Mas o que eu acho... Enfim, o robô ele é muito divertido. Sim. Porque ele tá com esse problema, seja lá qual for o problema que ele tinha, mas ele não consegue se conectar com a rede, né, da empresa lá, que é a rede bolha, que é a empresa de onde, né, que produz esses robozinhos. Então ele não consegue baixar as informações lá, né, o programa, o software certinho. Fazer o download ali das coisas. Pra ele poder funcionar normalmente. Então, ele tá, por exemplo, até a lista de palavras que ele conhece, que ele entende direito, tá só no A. E aí, isso também traz várias citações engraçadas. Aí ele tá lá... Não tem toda a base de dados, né? A base de dados dele tem só itens com letra A. E por isso que ele começa a chamar o menino de Ambrosio. De Ambrosio. Ele pergunta qual que é o nome do daí ele vai começar, né? Tipo, sei lá, Andrei, Alex... Começa a falar todos os Anderson, nomes com A. Aí chega Ambrosio, daí o menino se assusta. Ambrosio? Aí o robô acha que o nome dele é Ambrosio, que fica chamando por um bom tempo de Ambrosio. Ambrosio? E o mais engraçado é que como o menino falou em tom de pergunta, né? Ele também fica falando o nome em tom de pergunta. Ambrosio. E um destaque. Olá, Ambrosio? E uma coisa pra destacar aqui é a dublagem. A dublem ser muito boa, excelente. Principalmente do gurizinho.
a risada, assim, a forma que eles fizeram. Não sei porque eu falei risada. É que ele toda hora tá rindo, guri. Mas... E, sei lá, achei que ficou uma forma legal. E outra questão é que o E do menino robô tem muito bom asma, também. né? É que tu falou da risada. Ah, tá. E outra coisa, né, que o robô, ele meio que tenta copiar as coisas, né, que o menino faz e tal. Então, o menino tem asma, então quando ele tá rindo lá, porque ele caminhou, pulou, brincou, ele fica meio sem ar, né? Então, ele ri, dá uma respirada. Aí, o robô começa a imitar a risada também. Hahaha, hahaha, e a risada dele fica assim. Outra coisa divertida, né, que no final do filme, quando começam os créditos, né, eles fazem uma brincadeirinha lá, como se estivesse dando erro no computador, da tela azul e tal. Achei bem divertido também. Tu não viu? Eu não vi, eu tava com... O Thiago tá viajando. Tava tomando café da manhã. Tava viajando. Eles colocam lá, né, tipo, buga tudo, daí aparece a carinha do Ron depois. Eu vou te dizer que eu me identifiquei com o Ambrose, com o Barney, ali a certo ponto, porque eu no ensino médio, principalmente, eu era, pelo menos uma boa parte do tempo, fui a criança ali que não tinha um smartphone, e daí tinha um celular mais simplesinho, o pessoal tinha um grupo no WhatsApp, tinha as coisas e tal, e eu ficava boiando ali, e eu sempre tive dificuldade para me enturmar com o pessoal ali, então eu me identifiquei nessa questão. E é interessante de ver que, basicamente, como eu comentei, o Ambrose não, o Ron, o robô, é meio que um paralelo extrapolado em questão do celular, como as redes sociais funcionam hoje, né? Porque os robozinhos toda hora ficavam ali transmitindo ao vivo o que as crianças estavam fazendo, filmando e ficavam dando like nas outras crianças ali, seria, na verdade, na rede social das crianças, enfim, dando like, seguindo, adicionando amigos, essas coisas assim. Então é realmente... é quase também um Black Mirror, sabe? Aqueles episódios de Black Mirror que mostram a tecnologia, enfim, de uma forma mais extrapolada, assim, mas muito paralela com, como comentei, celular, redes sociais, enfim. Até uma questão aí dos amigos ou não amigos do Barney, né, que a gente nota é que ele tinha, né, as crianças que andavam com ele, brincavam com ele quando ele era criança, mais novinho, né, mas que foram se afastando com o tempo, e depois a gente vai percebendo, talvez o Thiago não tenha pego muito essas nuances, mas que as crianças, na verdade, foram se afastando por questões de status ali, porque eles, com as redes sociais, eles criaram meio que um personagem para eles mesmos. E então, para não sair daquele personagem, eles acabaram se afastando dos seus verdadeiros amigos, né? Que é uma coisa que já acontecia sem rede social, né? Da criança ou adolescente querer se encaixar, e então entrar numa turminha que às vezes não é tão saudável e acabar deixando os amigos porque tem interesses um pouco diferentes. Mas com as redes sociais isso tem o potencial de ficar ainda mais forte, porque a pessoa tem a tendência de criar esse personagem. Fica postando fotinho, fica... né? E as crianças, né, enfim... Eu imagino que é muito mais fácil a criança cair nessa armadilha, porque mesmo para um adulto, né, tem que tomar muito cuidado pra gente não cair nessas armadilhas das redes sociais. E tem muita gente hoje que... Enfim, influenciadores e tal, que é meio que isso, né? Cria um personagem ali, fica compartilhando a vida. Tem as pessoas que fazem de propósito, mas tem o perigo de tu fazer isso meio sem querer, né? Ou aquilo te engolir, né? Que tu não consegue mais sair daquela situação. E porque uma coisa também é tu ter o personagem na rede social, mas na tua vida tu ser tu, né? Sim. Outra coisa é aquele personagem engolir a tua vida cotidiana e tu não conseguir mais ter uma vida normal, tu não conseguir mais interagir com as pessoas que realmente importam. Né? E hoje tá cada vez mais complicado evitar isso, porque as crianças as pessoas, digamos assim, desde criança já têm celular, rede social e tal. E com acesso muito irrestrito, né? Por mais que eu e Bia sejamos jovens ainda, mas quando a gente era criança não tinha. Não tinha, tava começando essas coisas. Sim, como o celular eu comentei. foi chegar, a gente já... Mas como eu comentei, até a gente demorou pra ter os smartphones, coisas, enfim, foi uma característica nossa, assim, de nossos pais também. Mas
Mas hoje em dia não, a criança ali com 4 Não, anos já tá mexendo no celular, bebezinho, sabe? os pais já deixam olhando o celular lá, sozinho, às Isso. vezes. O que é perigoso, né? É uma coisa difícil de evitar, mas é perigoso, né? Porque a criança... Aquilo faz mal, né? E além de que uma criança sem supervisão, né? Pode entrar em qualquer coisa, né? Vai saber, às vezes, inocentemente, acaba entrando numa coisa meio esquisita lá, né? E isso pode ser bem ruim. Fora questões, né? Por exemplo, lá de joguinho, que tem lá as coisas pra comprar, e daí a criança tem o cartão da mãe conectado lá e gasta milhões. Já teve vários problemas disso. Isso dá Enfim, eu acho que problema. nesse sentido, assim, o filme consegue fazer uma crítica bem boa, bem pertinente, e de uma forma que o filme fica bem divertido, sabe? Não fica pesado ou coisa assim. Mas se tu quiser, né, a gente consegue se aprofundar mais, né? Mas acho que falando do filme em si, o filme é bem divertido. Um ponto mais destacar... Não sei... É que o filme não é muito comprido também, né? Não é uma série, então que a gente acaba não tendo tantos pontos assim, específicos pra falar. Tem a blogueirinha ali, que é a Suzana. A Savannah. A Savannah era uma que era amiga do Barney quando era mais jovem. Isso. Mas adentrou naquele personagem de blogueira. E até também era amiga de uma outra menina lá, né? E acabou meio que deixando. Tem até uma cena, né, em que as duas têm os robozinhos dela, daí, tipo, os robôs dizem, que os interesses não são compatíveis, assim, sabe? Tipo, dizendo quase como se, vocês não podem ser amigas. Daí elas ficam, tipo, meio, puxa. Sabe? Porque, na verdade, elas queriam ser amigas, elas eram amigas, né? Mas acabaram... Só por causa só que uma gosta mais de uma coisa, outra de outra, não pode ser amiga, tipo, só que não... Claro que é mais fácil a gente ter amizade com pessoas que têm interesses semelhantes aos nossos, mas às vezes... Cada um é diferente, né? Cada pessoa é única, né? Cada um vai ter suas nuances, enfim. Não quer dizer que tu não possa ser amigo de uma pessoa super diferente. Da musiquinha que eu falei antes, é que tem uma cena lá que daí, enfim, os robôs começam a se formar tipo um megazord de robô e engolem a Savannah e ela sai por baixo, assim, no meio dos robôs. Eu sou um cocô. E aí... E daí faz um remix dessa fala. Daí um robozinho lá grava, manda pras redes sociais e aí viraliza aquilo. Ainda faz remix. Depois ainda fazem remix. E a coitada fica lá, né, morrendo de vergonha, ela fica isolada, todo mundo começa a bloquear ela. E daí, nessa questão que eu falei que, tipo, pra mim faltou talvez se aprofundar alguma coisa, por causa que ela fica lá, né, desolada, abatida, e eu achei que ela ia colocar a culpa no... Porque eu ia chamar de Renan agora, Ricardo. Não a ver. Não, eu achei que ia colocar a culpa no Barney, porque meio que ele causou a confusão. Não necessariamente, mas foi a partir do robô dele que mas começou a eu não confusão. sei nem se ela sabia disso. Tá. Porque a cena em que que na verdade, e mesmo que ela soubesse toda a história, na verdade foi o Ricardo que pediu pra copiar verdade. as configurações do ROM. Porque, na verdade, como o ROM não tinha as configurações tudo certinho ali, ele não tinha os controles de segurança pra não ir rápido demais, pra não acessar sites indevidos, pra não bater nos outros. Não bater nos outros, né? Ele não tinha nenhuma configuração de segurança. E aí os gurizinhos, né? Que legal, não sei o que, vou poder fazer o que eu quiser com o meu robô. E aí mandaram o robô copiar as configurações dele. Daí começaram meio que contaminar os outros com essa configuração, com essa falta de configuração. Então, o verdadeiro culpado foi o Ricardo, porque ele que quis fazer isso. Mas depois ela não fica nem brava com o Ricardo. E eu achei que faltou, talvez, trabalhar mais nisso, tanto tem uma hora que depois o Barney tá fugindo e encontra lá a Savannah Cara, a Savannah, enfim. A Savannah. A Savannah no pátio dela ali, chorando e tal. Eu achei que eles iam conversar mais ali, que o Barney ia tentar consolar ela, sei lá. Mas, tipo, eles só falam, tipo, nada com nada e ele vai embora pra floresta e depois até ela vai tentar ajudar ele, né, que é legal. Mas, sabe, eu achei que faltou alguma coisa ali. Eu achei que aquele momento ia ter alguma fala, alguma coisa. Talvez ia ficar um pouco clichê, sim, mas pelo menos ia ter algo. E eu achei que não teve, basicamente não teve nada. Eu acho que algumas cenas foram um pouco corridas mesmo, podia ser mais... Mas o que eu acho que não chega a ser irrealista, porque dependendo da idade das crianças, as crianças são muito simples, né? Elas não precisam de muitas palavras, elas dificilmente guardam rancor, né?
Quem nunca viu as criancinhas brigando e depois, né, estão abraçadas lá, porque são amigas. Então, dependendo da idade, a reação das crianças é meio assim mesmo. A gente já tá indo muito longe. É que, sei lá, é uma história, assim, que dá pra aprofundar muito, assim, nas nuances Como eu dela. disse, eu gosto mais de filme. Gosto de anime, porcaria. Mas, sim, realmente, né, fica um pouco, assim, meio... As reações deles muito rápidas, assim, muito corridas, talvez pra dar mais espaço pro Ron ali, pra interação dele com o Barney. Esses outros personagens ficaram um pouquinho esquecidos ali de lado. O Ricardo depois também é bagunceiro ali, mas depois eu acho que é interessante que ele meio que viu que os amigos dele não eram exatamente amigos, só queriam ficar aloprando ali, sei lá, as coisas e tal, e enfim, mas acho que talvez tenha faltado um pouco mais de coisa ali, enfim, já comentou sobre isso, mas acho que meio que entrou, meio que aconteceu algo mais parecido, um pouco parecido com o que eu comentei sobre a Savannah, enfim, que depois... Do nada ele parecia bonzinho, enfim. Mas não que ele fosse alguém malvado também, então tem essa questão, talvez, né? Porque ele era alguém malvado, ele era só um bagunceiro, assim, sabe? Com muitas crianças nessa idade, né? Normalmente tem as que são mais tímidas, né? E daí não fazem tanta bagunça, mas não tanto por não querer, mas porque são tímidas, sei lá. E as mais agitadas, né? Então, bem comum. Exatamente. Eu acho que é isso, né? Não tem muito mais o que falar. Pelo menos eu não tenho muito mais o que falar. É um filme divertido, né? Emocionante, que dá bem produzido, né? Bem produzido, bonitinho. O filme bem legal, bem divertido, né? Tem as cenas engraçadas ali, né? Como a gente já falou. Tem o Ambrósio. O robô tentando aprender alguma coisa sobre o menino, daí o jeito de aprender as coisas também é muito aleatório. Contando quantos não sei que tem na casa, testando que temperatura as coisas queimam. Tacou fogo na cueca dele. E daí até os bombinhos de asma. Sim. Aí testando com quanto de força consegue arrancar a cabeça do bicho de pelúcia. O robô meio loucão, assim, né? Eu fiquei em casa e aprendi algumas coisas. Mas o filme é bem divertido. E por mais que, como eu comentei, meio que começando o filme, meio que já entendi a mensagem ali que queria ser passada. Mas várias cenas foram bem inesperadas, várias coisas... A forma que foi conduzida foi inesperada e, enfim, que acaba sendo legal e divertido de ver ele. Um pássaro deixou um comentário na sua cara. Um pássaro... Enfim, assistam pra entenderem. Esses trocadilhos que o Ron faz com questão de rede social e etc. Provavelmente até vendo em inglês daria pra pegar muito mais referência, né? Possivelmente. Enfim. Acho que é isso aí, gente. Muito obrigado por quem nos ouviu até aqui, certo? Siga-nos também no Instagram, @animadospodcast. A gente também coloca os podcasts... o áudio, né, nas plataformas de podcast, Spotify, Deezer, enfim, se você quiser ouvir no ônibus, enfim, alguma coisa, sei que muita gente faz isso, eu de vez em quando faço também, ou fazendo algum trabalho mais mecânico que tu possa ouvir, entende? O podcast está disponível nessas plataformas, também se quiser apoiar esse projeto para a gente conseguir aumentar o volume, também a qualidade parar de bugar essa webcam, ajuda a gente ali, entra no apoia.se/animados e você pode estar nos apoiando, nos ajudando também. Muito obrigado por tudo. E até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima.